Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro. A igreja celebra a festa de São Martinho de Tours, bispo. Ele viveu de 316 a 397. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus pediram a Jesus que dissesse quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não virá como uma realidade visível e palpável. Não estará ali e nem aqui, porque o reino de Deus já está no meio de vós. E disse aos discípulos: vós desejareis ver ao menos um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E não creiais quando disserem que ele está aqui ou ele está ali. Porque o dia do Filho do Homem será como um relâmpago que corta o céu de um extremo ao outro. Mas antes de vir, é preciso que o Filho do Homem sofra e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, os fariseus, como muitos de hoje, imaginavam que a vinda do reino de Deus seria um acontecimento assim cinematográfico, com relâmpagos, trovões, terremotos, com grandes milagres, um grande espetáculo. Mas Jesus diz que esse reino já está no meio de vós, já está entre nós, e não se identifica com nenhuma realidade ou nenhuma estrutura social, política ou religiosa. Mas esse reino ultrapassa a todas essas realidades, porque não é um reino dos homens, não é um reino das mulheres, mas é o reino onde o próprio Deus é o seu rei, onde o próprio Deus é o seu Senhor. Os fariseus indagam hoje essa realidade, como muitos de nós também indagamos e começamos a pronunciar que Jesus está próximo, que a vinda está breve, que o reino vai acontecer assim, assado. E como outros também que identificaram esse reino como realidades ou estruturas políticas de determinados países, de determinadas religiões, de determinadas economias. Mas Jesus diz que não, que este reino já está no meio de vós, mas que é preciso ter olhos do Espírito para enxergar o fermento desse reino que já está no meio de nós. Jesus vai preparar o coração dos discípulos da primeira hora, dizendo que eles veriam e presenciariam uma força tão contrária a esse reino, porque ainda hoje o reino de Deus continua a receber oposição. Nós somos oposição a esse reino quando nós não perdoamos. Nós somos oposição a esse reino quando nós difamamos, perseguimos, brigamos ou vaidosamente dividimos. Nós somos contra esse reino todas as vezes em que nós nos opomos através de ideias e de valores. O reino continuará a sofrer oposições. E Jesus vai ensinando aos seus discípulos que somente os violentos é que conseguem ver e conseguem possuir esse reino. E o homem violento, ou a mulher violenta que ele fala, é aquele que não se deixa subjugar por nenhuma vaidade, por nenhuma vanglória, por nenhum desejo de poder ou de riqueza, mas daqueles e daquelas que conseguem experimentar uma leveza de alma, uma abertura de diálogo e também que conseguem ser fermento de unidade. Por isso Jesus vai dizer: esse reino já está no meio de vós. E ainda que muitas forças contrárias a esse reino surjam, ainda que muitas pessoas contrárias e desviadas dos valores desses reinos apareçam para se opor a ele, o reino ainda continuará no meio de nós, porque o reino é uma pessoa, é Jesus. Ele é o reino. É a ele que nós pedimos em todas as vezes que oramos a oração dos filhos e das filhas de Deus. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Jesus hoje convida os discípulos de ontem, de hoje e de amanhã, mesmo mergulhados nos valores anti-reinos, para que possam perceber e sentir a presença desse reino que, como fermento, tão discretamente, tão como uma semente de mostarda,
ou também como uma rede que vai apanhando peixes. Esse reino vai se fazendo e acontecendo entre nós, até o dia da sua consumação final. São Martinho de Tours nos ensina nesse dia de hoje, já idoso: Senhor, se eu não posso aposentar agora, se o povo precisa de mim, eu serei fiel ao trabalho até o fim. Seja feita a vossa vontade. Logo mais às 18 horas, nós teremos o nosso momento devocional orando com Frei Damião de Bozano. Às 19 horas, teremos a nossa Santa Missa. Às 20 horas, o nosso grupo de oração evangelizando presencialmente. Às 19 horas, na comunidade Nossa Senhora do Rosário do Cremeri, adoração ao Santíssimo. E amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz e também as mães que oram pelos filhos. E não nos esqueçamos dos nossos alimentos para os pobres. São Martinhos de Tours, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e venha a nós o vosso reino. Amém.